Põe para nós, Duda, o próximo lá. Aqui, o próximo quadro. Ok. Coração. Como aqui o laser não funciona, né? Na tela de LED. Está vendo essa primeira aqui à sua direita? Aquela gordura lá é colesterol. Olha a gordura em torno do coração naquela terceira. Olha essa do meio, a artéria entupida que está sendo removida. Foi removida a gordura, mas não com o sucesso que quereriam ter. Tá? O médico mais famoso do mundo fica lá em Ohio, em Cleveland, Dr. Cadwell Welsenstein. Alguém já ouviu falar desse médico? Ok. É o médico do Bill Clinton, das grandes estrelas de Hollywood, de políticos do mundo inteiro vão lá, essa clínica desse médico. Ele tem 80 anos, já tem mais um pouco agora. Escreveu um livro que virou um best-seller, The Forks Over Knives, que eu recomendo, quem quiser, quem gosta de ler, até há pouco só tinha em inglês, acho que agora parece que já tem em espanhol também. Então, incrivelmente, ele pegou o exemplo do próprio Bill Clinton, que chegou lá com 64 anos, já tinha safena, né? E com nível de colesterol, de LDL, 246 decilitro por miligrama de sangue. Então estava lá praticamente para ser estirado, para ser enterrado. Dr. Cadwell, com que ele pratica e ele ensina o cliente, o paciente dele. Esses pacientes, em cerca de 3 a 6 meses, irmãos, atingem abaixo do nível normal, 137 decilitro por miligrama. O que ele faz para isso? Você sabe que a artéria que está ali atrás daquele quadro que eu te mostrei, tem uma espécie de um carpete. Não dá para mostrar aqui, mas está revestindo a artéria. É uma espécie de um carpetezinho chamado endotélio. O endotélio, ele produz, quando você precisa fazer um exercício físico, ter uma emoção larga, vai produzir uma molécula chamada óxido nítrico. Isso ela é vasodilatadora. Então ela vai dilatar, vai aumentar o calibre da artéria para circular melhor fluxo sanguíneo. Com essa gordura que vai ficando endurecida, não permite o laceamento. E a pessoa vai ter então um problema cardiopático grave, né? Alguns, que é só um princípio de um infarto do miocárdio, dá para fazer uma estenose, depois fica melhor com o procedimento mais simples. Mas não mudou o estilo de vida. Angioplastia parece que é uma coisa não tão invasiva. Depois de uns 3 meses tem uma restenose. Aí vem fulminante, a pessoa morreu, acabou. Tá? Então, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Ele fala no livro dele, irmãos, que é impossível reverter essa quantidade de colesterol, o LDL, não se utilizando de carboidratos, somente os naturais. Ele propõe que para essa reversão, para a cura, que haja abstinência total de todo tipo de óleos. Inclusive a gente acha, não, mas tem que tomar bastante azeite. Isso é balela, irmãos. Isso não é tão certo quanto parece que é, não. Tá? Eu quero que você hoje entenda esse princípio, que eu vou chegar lá, já já. Você vai entender o que representa o azeite, como está hoje os níveis de inflamação que nós estamos padecendo no organismo, tá? Então, zera tudo quanto é óleo, quanto é azeite, carboidrato. Simples. O que é carboidrato? Primeiro você tem que saber o que é carboidrato. Alguns têm dúvida. Carboidrato é carbono e água, tá? Então, o que é carbono e água? É carbono hidratado. O que é isso? É tudo que a natureza produz. Uma planta é carboidrato, né? Vai produzir carboidrato.
esse carboidrato, ele tem uma energia que faz ele crescer. Qual é a energia do carboidrato? Fotossíntese, energia do sol, percebe? É uma energia luminosa. Então o carboidrato natural tem a energia da luz, tá? É o melhor alimento que existe, é o carboidrato natural. Manga é um carboidrato. O trigo é um carboidrato. O feijão é um carboidrato, mas ao mesmo tempo ele é muito rico em proteína. Mas é da ala dos carboidratos, como as leguminosas. Então, tudo que você... O melhor alimento é carboidrato. Deus podia fazer o quê? Podia colocar nas árvores saquinhos com pozinho branco de carboidrato. Você ia lá, colhia e comia o pozinho. Mas Deus, que é um Deus de amor, o que ele resolveu fazer? Ele fez as frutas. Eu falei manga porque é uma das frutas que eu mais gosto, né? Só que manga eu gosto de comer sem ninguém ver, né? Eu gosto de comer aquelas mangas maduras. Sabe aquela que se escorre aqui? Né? Irmão, eu vivo na Bahia. E lá tem umas mangas, irmãos. Manga de tudo quanto é tipo. E quando eu pego eles me dão uma bandeja de manga, eu vou comer lá no meu cantinho, né? Eu gosto de descascar a boca, irmãos, né? Eu gosto de raspar a casca, né? Manga é muito bom, não é? Não sei se eu gosto demais de manga, né? Então, tem aquelas que são tão doces que dá vontade de lamber o cotovelo. Lamber o cotovelo, né? Dá vontade. Aí depois que eu me lambuzei com as minhas mangas, aí eu vou comer as outras coisas também. Mas manga é um carboidrato. Então Deus, ele é tão amoroso que ele fez o carboidrato do jeito que você mais gosta. Qual é a fruta que você mais gosta? Então, todas as frutas têm formato de coração, não é? A manga não tem formato de um coração? A maçã não lembra um coração? O pêssego não lembra um coração? Né? A pera não lembra um coração? A ameixa não lembra um coração? A melancia, aquela cor vermelha, não lembra um coração? Olha, me compraram uma melancia deliciosa, viu? Acho que foi o Flávio. Eu pego no pé dele, mas ele tem sido generoso comigo aqui. Que melancia doce, carboidrato, né? Comi metade ontem, irmãos, mas é pequena, não é das grandes não, né? Estava muito boa. Então, alguém, né? Doutor Géia, um amigo do coração, alguém falou para ele: mas doutor Géia, a banana não tem formato de coração. Aí ele falou: mas se você pegar as duas, né, e colocar assim, ó, aí dá o formato de coração. Eu amo bananas. Você entendeu? Como Deus é bom. Fruta é o melhor alimento que existe. Eu como muita fruta. Meu quarto, se você for lá, você vai ver quanta fruta que tem lá. Eles enfeitaram para mim, ficou tão bonito lá. Eu vejo fruta e já começo a salivar, já amo fruta. E fruta é fácil de comer, não é? Comer uma banana não é simples, né? No avião, aquelas minhas viagens longas, né? Eu levo o meu carboidrato. Eu não fico comendo aquelas comidinhas. Sabe aquelas comidinhas de avião, de viagem internacional, né? Parece uma caixa de fósforo que vem com metade de um tomate de cereja e um necozinho de uma folha de alface e um molhozinho pingado lá. O arroz vem uma colherzinha de sopa rasa, né? Você vai comer aquilo lá, você vai transtornar a sua máquina digestiva e não vai nutrir nada. Então, na hora que vem a bandeja, eu limpo aquela bandeja, né? Eu tiro lá os meus grãos, minhas castanhas, eu pego umas bananas, as pessoas olham assim, né? Eu ofereço, o que está servido? Quem que está se dando melhor? Eu ou eles? Irmãos, toda hora que passa aeromoça servindo coisas, estão pegando porque estão com fome. Eu como uma vez, depois eu vou me hidratar bastante, uma vez, de acordo com o tamanho da viagem, né? Uma vez, melhor negócio do mundo. Uma banana, uma maçã. Maçã é a melhor fruta que existe, uma delas, né? Agora, não questão de oraque. Do oraque é o açaí, né? Depois é a ameixa. Depois é a uva passa orgânica. Depois é o blueberry. Depois é o blackberry. Blackberry é amoras negras. Depois é o strawberry, os morangos. Goodberry, aquela frutinha vermelha. Está dentro. Veja que já está lá para o 7º, né?
cesto. Não é? Então, é só para você comer frutinhas vermelhas, come todas que você puder. Maravilhosas para o seu coração. Abuse das frutinhas vermelhas. Se for morango, sem agrotóxico. Eu vou ensinar você a tirar o agrotóxico do morango, mas tenta achar orgânico. Se não achar, já falo já. Você pega uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio, coloca num litro de água, num baldezinho escuro, põe uma tampa, lava bem o morango e deixa lá por cerca de 2 horas. Bicarbonato alcalinizante. Vai neutralizar o máximo possível, tá? Vai sobrar uns resquícios, tá? Mas o corpo já vai conseguir metabolizar. O Brasil é o campeão de consumo de agrotóxico no planeta. 5,2 litros per capita. Alguém toma 10,4, porque eu não uso agrotóxico. Meus alimentos são orgânicos, né? E o alimento orgânico, ele é incomparável ao alimento que já usou agrotóxico, mesmo que você tire. Porque o alimento que tem agrotóxico tem adubo químico, tem tudo aquilo. O orgânico não tem nada, é como a natureza cria ele. Só tem adubo orgânico também. Então, procure, falei com o Minho sobre isso. Aqui, ele me deu uma péssima notícia, que aqui existe muito pouca oferta de alimento orgânico. Então, de repente, vocês procurem, localizem outros fornecedores, né? Porque em São Paulo, na frente, lá no mercado, pertinho da nossa casa, tem tudo orgânico. E São Paulo tem um monte de lugares orgânicos. Aqui tem Pão de Açúcar? Tem. Pão de Açúcar em São Paulo tem um monte de coisa orgânica. Alguém conhece a ala de orgânico do Pão de Açúcar aqui? Tem bastante coisa orgânica no Pão de Açúcar? Você já viu lá, Minho? Tá, vamos lá. Então procure. Tá? A gente se abastece. Agora, nas frutas, que é um pouco mais difícil, a gente faz esse trabalho. Nas frutas é menos problemático. As verduras era bom que fosse orgânica, né? Tá bom? Então a verdura 1 hora, as frutas 2 horas. Agora, 3 elementos que você não deve usar, porque não tem jeito, não sai nem com esse procedimento, tá? É o tomate, porque entrou dentro, tá? Tomate é um dos campeões de agrotóxico. Se ele não for orgânico, não usa, eu só uso orgânico, tá? E eu gosto de tomate, tem lipoqueno, né? Tomate, pimentão e batata. A batata não dá para tirar, tá impermeado dentro. Deixa eu tomar um gole de água. Então, se não for o bicarbonato, você pode usar iodo também. Iodo até melhor, tá? Iodo a 2%, 5 ml para 1 litro. Sempre em embalagem fechada. Coração, vamos fechar o coração. Então você vai, carboidrato natural, elimina os óleos, eu vou explicar por quê, já. E ele fala no livro dele, nesse livro que eu estou te falando, Forks Over Knives, você pode comprar pela internet se você quiser, que é impossível chegar nesse índice de colesterol com o uso da proteína animal. Proteína animal. Dr. Cadwell é vegano. Vamos entender esse princípio? Isso é bacana. O melhor alimento que existe é o carboidrato. O carboidrato é alimento vivo. Uma cenoura é um carboidrato. Compra uma rama de cenoura. Uma você separa, íntegra. As outras você ralou, fez a sua saladinha. Alimento cru é incomparável melhor, né? A arte do crudivorismo. Você vai ter muito mais qualidade de vida. Você está comendo alimento com toda a sua proteína, os seus nutrientes, as suas vitaminas, né? Os seus ácidos graxos, sem perder nada numa fervura, num cozimento, num assado. Bom, pegou uma cenourinha, enfinca na terra. Ela está viva. Ela continuará brotando. Uma cebola. Já viram a cebola brotar na fruteira? Já viram? Sim ou não? Já viram batata cheia de brotinho? Sim ou não? O alho liberando aquele narizinho? Já viram? Sim ou não? Chuchu é terrível, né? Se você deixar uns dias a mais, ele vai brotar, não vai? Nós viajamos uma vez, ele fez uma rama em toda a fruteira em casa, né? É alimento vivo. Batata doce também, toda hora está brotando, não está na fruteira? Está vivo. Um feijãozinho, se você não está lavando ele para fazer,
Separa um pouquinho, deixa lá uma meia dúzia num copinho com algodão. Daqui 3, 4 dias vai brotar, não vai? Está vivo. Alimento vivo, carboidrato é alimento vivo. Você pega aquela sementinha da maçã, você planta num território propício do clima para ela, vai brotar, vai nascer um pé de maçã, um pé de pêssego, né? Um pé de ameixa, está vivo. Todo carboidrato é vivo. Leguminosas é dos carboidratos. Leguminosa é o que dá na vagem, né? Feijão, grão de bico, lentilha. Isso é proteína. A melhor proteína que existe são as leguminosas, tá? Amendoim, né? Bom, agora se eu pegar um pedacinho, um bife de picanha e plantar na terra, daqui 4 dias eu vou descavar, o que eu vou encontrar lá? Tá, você percebeu a diferença do carboidrato? Porque esse pedacinho de picanha, de contrafilé, de maminha, tá? Você concorda comigo que é um pedaço de uma carcaça de um cadáver? Sim ou não? Sim ou não? Então, como que eu quero ter uma vida, um cérebro cristalino, uma mente lúcida, me alimentando de alimento morto? Pedaços de carcaça de um animal morto, cadáver. Um bife é um cadáver, um pedaço de cadáver, que vai, infelizmente, vai também virar carniça no seu intestino. Por que vai virar? A gente não sabe bem, porque a gente não gosta de ouvir. Mas irmão, você pode fazer o que você quiser, escrito na própria Bíblia. Todas as coisas te são permitidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas te são permitidas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Lembra disso? 6,12 do livro de 1 Coríntios. Então vamos entender agora, irmãos, usando a nossa mente, que Deus nos deu para brilhar. Para brilhar. Vós sois a luz do mundo. Amém? Amém? A ponte? Não caiu não. Essa está sendo a igreja mais teimosa que eu já vi. A maioria pega na segunda. Vocês estão na quarta, estão ainda aquecendo. Mas eu vou dar uma chance mais para você. Bom, vamos lá. Irmãos, tá? O animal carnívoro, um gatinho, um cachorro, se ele comer um rato, comer um bife, comer alguma coisa de carne, tá? Ele em 4 horas, todo o alimento carne que ele comeu, ele vai expeli-lo. Se ele não expelir isso, porque o intestino dele é de 2 metros em média, tá? Propício para o carnívoro. Se ele não expelisse, ele iria ter formação de toxinas e ia morreria. Agora, a maior prova que para nós não é adequado, porque o nosso tem 10 metros, nosso intestino. Então você vai levar pelo menos em torno de 48 horas para fazer aquela digestão. Como é que faz essa digestão? Porque quando passou, irmãos, de algumas horas, aquilo já virou um alimento putrificado. Para combater aquilo, tá? Sabe o que o seu corpo é obrigado a produzir? Amoníaco. Amoníaco é um dos mais poderosos desinfetantes que existe. Já viu o cheiro do amoníaco? Não fede? Então o seu organismo tem que produzir amoníaco para salvaguardar a sua saúde, a sua integridade. E se não bastasse, para poder o seu corpo suportar aquela dose de amoníaco, tem que produzir purina também, para que os dois se metabolizem e você suporte, senão vai ser uma acidez tão terrível que você poderia entrar em coma. Então, isso a purina e a amônia, ele é tão estimulante, mais estimulante que a nicotina, mais estimulante que a cafeína. E toda pessoa que acha que gosta de carne, ela simplesmente é viciada. A hipófise, uma glândulazinha que está aqui no lobo frontal, ela convence você que você precisa daquele alimento carne, que se você não comer você vai ficar fraco e vai tremer. É a abstinência de amônia e purina, não é a abstinência da carne, porque a melhor proteína é a natural, é a vegetal. Se você comer arroz integral e feijão,
O feijão é uma leguminosa, proteína pura. Grão de bico, proteína pura, já falei, lentilha, ervilha, vagem, tudo que está na vagem. Como é que eu substituo? Leguminosa. Amendoim, leguminosa, eu repito. Feijão tem em média 20% de proteína. O leite materno tem cerca de 1,5%. Uma laranja tem 3%, o dobro. E o leite pode sustentar uma criança até 9 anos, só com leite. Você fala, eu quero mais do que 3, que a laranja tem 3, eu quero mais. Então eu te dou o brócolis, tem 12 de proteína. Feijão, eu falei, tem 20. Amendoim tem 22. Feijão preto tem 25. O resto é tudo lucro. Agora, então, você, quando se sente fraco ou se sente mal, é a abstinência da purina da amônia. Isso vai confundir toda a sua percepção neuronal. Você não vai ter um discernimento. Você vai demorar para conseguir captar as coisas. O seu grau de decisão vai ser retardado. Você vai falar coisas que você não quereria falar. E uma palavra uma vez lançada não volta atrás. Você vai tomar decisões que você já vai se arrepender amargamente. Presta atenção. Hoje em dia, com a mais moderna engenharia, você levanta um arranha-céu de 110 andares, como lá fizeram do lado do World Trade Center. Fui lá e vi aquele arranha-céu, realmente você não enxerga o topo, né, de perto, só de longe. Parece que ele toca no céu mesmo. 7 anos. Sabe quanto tempo leva para demolir aquilo, se eles quiserem? 7 segundos. 7 segundos. Você pode cometer um erro na tua vida, em alguns segundos você vai se arrepender pelo resto da vida. Anos construindo teu caráter. Em alguns segundos você derruba o teu caráter. O que aconteceu? Sua mente está desconfigurada. Excesso do quê? Estimulantes químicos que você forçou seu organismo a produzir. Pior ainda, sabe o que mais? Pior é que essa produção da amônia e purina vai tornar o seu sangue altamente ácido. Ácido no sangue. Acidose sanguínea. A acidose, ela é anaeróbica, né? Vai criar um clima anaeróbico lá e vai favorecer um terreno biológico para câncer, para tumores, para cistos, policistos, gânglios, miomas, carcinomas, linfomas e etc. Todo o tumor, todo o tipo de tumor se alimenta de sangue ácido. Você alcaliniza, você começa a matar o tumor. Um livro outro que eu recomendo para todos, Dr. Theodore Berodai. Alcalinizar ou morrer. Alkalize or die. Alcalinizar ou morrer. É um livro norte-americano. Como que alcaliniza? Você está aprendendo a arte de alcalinizar. Falamos do açúcar branco na segunda-feira, lembra? Você acidificou seu sangue. Aí você tira o açúcar branco, coloca o mel, coloca o melado de agave, nada da cana, zero a cana. Eu falei para alguma igreja, zero a cana. Aí alguém levantou a mão, pode caldo de cana? Eu falei, pode, irmão. Pode. Né? Só não pode ser curado. Outra irmãzinha me falou na outra igreja, eu gosto de falar, porque isso a gente faz a gente pensar um pouco. A irmãzinha falou, Fernando, eu estava querendo tanto, né? E consegui deixar a carne. Eu falei, puxa, que bom, irmãzinha, a senhora vai ter muito mais saúde, né? Agora só como frango. Bom, vamos lá. Se você elimina o que acidifica, o prêmio Nobel
para a prevenção de câncer em 1931. O que fizeram com esses experimentos maravilhosos do Dr. Otto Heinrich Warburg, um médico alemão, um médico de Deus? A indústria química sumiu com todos os experimentos desse médico. Sabe por quê? Olha, é bom que eles nos vejam aqui, se passar na internet. Por que vocês estão fazendo isso com a população do mundo? Por que vocês estão cobrando uma dose de quimioterapia, lá, essas mais avançadas na América, cerca de, não fiz a reversão, mas aqui no Brasil já ouvi falar que é 250 mil reais as mais potentes. Por que vocês não param de ficar ricos e o povo cada vez mais doente? Por que vocês não param de produzir droga e produzem informação que cura? Por que são as empresas mais milionárias, multimilionárias do mundo? Por que trabalham com cartel? Irmãos, irmãozinhos do coração, a gente tem que tomar uma decisão juntos aqui. Não é possível. Então, para a cura do sangue, para a cura do câncer, eu começo a curar meu sangue. Eu vou tirar tudo que acidifica. Eu vou permitir que meu sangue comece a ser oxigenado de novo. Porque o sangue, quando recebe a oxigenação e pode manter, em vez de anaeróbico, fica aeróbico. Nenhum tumor cancerígeno pode sobreviver num corpo alcalino. Por isso eu estou propondo a desintoxicação para você. Porque nós conhecemos pouco da formação tumoral. Existem tumores que podem levar 5 anos, alguns 10, 15, 20, até pouco mais, 22 anos. Então, não seria de se estranhar que muitos aqui possam ter formações pré-tumorais. É normal. Você tem essas disposições diariamente. Por isso existe, quando você descansa, você dorme. Dormir é uma questão de saúde pública. Então, na hora que você entrou em sono, produz a melatonina, a pineal, outra glândulazinha do lobo frontal, tudo aqui, né? O principal da tua vida está aqui. E a melatonina faz uma varredura nas suas células, estica o seu DNA, cada um, e faz uma leitura gênica em cada um deles. E verifica se tiver o que tiver de anomálico ali, vai remover. Chama-se mitose das células. Leva nas primeiras 5 horas de sono. Depois faz uma revisão nas outras 3. O ideal é dormir 8 horas por dia. No mínimo 7. Tá? E quanto mais cedo, melhor. Só que essa semana foi todo mundo perdoado. Porque essa semana era para a gente aprender, né? Né, Alana? Era para aprender. Bom. Então, que interessante. Você curou seu coração? Não precisa mostrar mais não. O coração está bom já. Com esse novo plano. E põe o outro. Por favor, Duda. Qual é o outro? Já estou entrando nesse aqui. Olha rapidinho e tira já, porque é uma cena feia para olhar. Pode tirar, Duda. Tá? Não quero que você fique olhando isso aqui não. Mas é muito... Olha, eu visito muitas pessoas, irmãos, com câncer, né? Eu vi num lugar... Eu fui visitar o parente de um irmão, um câncer terminal, judiação, jovem, 38 anos, e tinha um senhor, era um Nicei, que estava no quarto com ele, e ele já usava uma traqueostomia, o tumor tinha comido, já estava exposto aqui, tá? A boca já não existia. Sabe o que eu vi com os meus olhos? Ele fumando na traqueostomia. E esse senhor Raul, falou, ora por ele também. Ora para a cura dele. Eu falei, não posso orar para a cura dele. Não posso. Deus não me deixa. Sabia quando que é incorreta a oração pela cura? Está no livro Conselho sobre Regime, página 400 e 401. Quando
o enfermo ou doente insiste em perseguir um caminho que o leve à doença, à acentuação da moléstia, não se deve orar pela cura. Eu não posso orar. Aí você fala, isso não deve ser bíblico, Fernando, porque para orar por todos é bíblico. Depois leia 11:14 de Jeremias, 7:16 do mesmo livro. Não orareis por este povo, nem por ele levantará clamor, nem oração. E de certo que eu não os ouvirei quando clamarem por causa do seu mal. E está no Novo Testamento também, 1 João 5,16. Quando alguém vir o seu irmão pecando que não é para a morte, ore, e o Senhor perdoará o pecado que não é para a morte. Mas aquele que for para a morte, eu não digo que ore. Não posso orar. Mas eu orei, não para ele curar. Eu falei, eu posso orar pelo Senhor? Ele falou, pelo amor de Deus, me ora. Estava até tossindo, pela tracostomia. Ele não conseguiu falar. Ele tentou falar. Eu entendi que ele falou isso, pelo amor de Deus, ore. Eu orei para que ele criasse vergonha na cara e deixasse de fumar. Foi mais suave com ele, Mas para ele parar de fumar. Para cura, primeiro parar de fumar. Depois eu posso voltar um dia lá, se ele deixou, mas acho que ele morreu, coitado. Então Deus não vai curar. Se você não tirar o mal, Deus não vai curar você. Você entendeu? Não vai curar você. Não é só o cigarro, irmãos. O que você descobre que é mal, aquilo é uma coisa que você tem que pensar melhor. Jesus falou, se eu não tivesse vindo e vos houvesse falado, não teria esse pecado. Mas agora como eu vim e vos disse, já não tem desculpa para os vossos pecados. 15:22 de João. Então, tudo que aquilo que eu faço, que eu deixo de fazer aquilo que é bom e deixo de fazer, é pecado, como diz Tiago 4,17. E a gente quer ser curado e curar muita gente. E vamos prosseguir para ser curados. Então, você, quando elimina esses elementos, você alcalinizou o sangue, aumentou seu grau, porque a alcalinização é de 1 a 14. Seu pH de sangue é 7,45, ideal, abaixo de 7 é coma. Um refrigerante, por exemplo, tem 2,1 de pH, alguns 2,5, terrível. Tem que tomar muita água, em média de 33 copos de água com pH alto, para combater um copo de refrigerante. Você vê como que isso é grave. Bom, e o tumor, agora vamos na cura do câncer, que é bárbara a cura do câncer. Vamos entender o que é o câncer. A Universidade de Harvard, ela fez uma pesquisa. Pessoas acidentadas em carro foram autopsiados e descoberto que um grande número deles tinha algum tipo de tumor, só que não sabia, porque pode desenvolver ao longo dos 20 anos, que eu falei. Ligavam para os parentes, estavam mortos. Ele sabia que tinha câncer? Não sabia. Um grande índice. Quando que o câncer não é doença? Quando você não tem sintoma. Você não sabe que tem câncer? Não é doença. Para você não é. Mas ele está lá, passivo, está se formando. Uma hora vai estourar. Se você não reverter aquilo que está errado. Bom, então aí de repente surgiu um carocinho. Aí você fica todo preocupado. Ou preocupado, aí vai no médico. Ele propõe uma biópsia. Aí recebe o resultado da biópsia. Seja da próstata, seja da mama, seja de uma outra região. Aí o médico coça a cabeça, lendo sua biópsia, olha para você, você começa a tremer no banco. Ele fala, é benigno. Você aí, que bom, doutor. Mas a pessoa não sabe o que é benigno. É somente a diferença de um gene alterado. O maligno são 2 ou mais genes alterados. O benigno é um só. Então está um passo de 2, depois 3. Agora, se já estiver alterado, vamos imaginar a nossa cabeça hoje, já com o que eu já descobri. Eu falo, puxa, doutor, ele fala, é maligno. Aí você está com essa cabeça de hoje, que você já entendeu aqui uma parte. Vamos entender melhor. Aí para alguns vai falar, puxa, acabou a minha vida, doutor? Esses tumores estão matando muita gente. A incidência de morte de câncer no mundo hoje é assustadora. Porque as pessoas não conhecem o que você está ouvindo aqui. Então ele fala, acabou a vida para mim. Tenho filhos, tenho esposo, e etc. Tal. O que eu teria que fazer?
Primeira coisa, fala para mim. Alguém fala? Primeira coisa. Não estou escutando. O que você tem que fazer? Pelo grau de que você já entendeu até agora. Pode falar mais alto, que a gente não vai errar. O que a senhora falou? Tá. Irmãos, é que vocês não... Fala aqui, irmã. Ser grato a Deus e aos nossos irmãos. Agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelo câncer. Obrigado. Porque está escrito no Salmo 119 que antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra, Senhor. Agora eu guardo, acho que é o 62. Agora eu guardo a tua palavra. Então você fala, puxa Senhor, eu fazia tudo errado, eu fumava, ou eu bebia, comia carboidrato simples, eu comia proteína morta. É impossível, cura verdadeira, sem radioterapia, sem quimioterapia, com esses elementos mortos, é impossível. E você vai descobrir agora que você pode. Deixa eu tomar mais água. Desculpe. Você pode. Então você, primeira coisa, agradece. Quando você agradece, você está liberando os genes reparadores. Quem agradece é porque está entendendo que estava errado. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora, aí você vai, vamos supor que você vai numa clínica. Ou vamos supor que hoje você descobriu que algumas coisas estavam erradas. Então você pensa, puxa, agora eu vou fazer certo, não vou fumar mais. Agora eu vou beber água de verdade. Tem gente que não bebe água. A Universidade de Washington diz que se você tomar, em média, 2 litros por dia, você se livra de 45 sintomas de moléstias. 45. Água boa. Água boa. Eu vou fazer um apelo. Água tratada pelos sistemas públicos, elas não prestam para curar, só para lavar. Cloro deixa resíduo. É halógeno. Não tem filtro que tira os resíduos. Tira o gosto. Flúor nunca devia de existir na água. É metal pesado, só terceiro mundo usa. Eu gosto muito eu acho que um dos lugares mais gostosos para ir na América é a Califórnia, né? Quem conhece, clima, só que não dá para morar lá, porque lá vai ter um Big One, né? Então nós não vamos pensar em ficar lá, mas para dar uma ida rápida. Então lá a água dá para tomar da torneira, porque eles não tratam a água com ingredientes químicos, eles usam ozônio. Assim também em Israel, eu vou lá, quando eu vou em Israel, eu vou muitas vezes a Israel, eu abro a torneira, eu posso tomar, água levíssima, sem tratamento químico. Aqui tem tratamento químico, ele desmineralizou a água é um dos remédios de Deus, você sabe disso? Não tem os minerais que Deus colocou, bombardeado com cloro, flúor, barrilha, sulfatos, e aquela água só serve para lavar, e muito mal ainda. Então para curar tem que ser água pura, água mineral pura, como sai da fonte, tá? E graças a Deus na minha casa eu tenho uma bica que brota da terra. Eu tomo aquela água, eu filtro ela ainda só para deixar no meu pote lá especial, e é uma água levíssima, deliciosa, um pH alto, né? E todo mundo quer tomar da minha água lá. Os amigos da igreja vão lá buscar água na minha bica, eu dou para eles, uma bênção de Deus para mim. Mas você então talvez não tenha uma bica em casa, então você vai ter que investir na água. Não compra os potes grandão, não. Compra uma água que vem de pertinho de Curitiba, que seja uma água boa, uma água de um pH elevado. Mas eu vou te ensinar a aumentar o pH também. Mas já compra o melhor que você puder.
né? Você vai ter que investir. Então, acha água de perto, porque o problema da água de longe é que ela toma sol, né? O plástico com sol produz o fitoestrógeno, isso é péssimo. Então, uma água que vem de uma fonte aqui pertinho, a água é boa, você confia na marca. Eu não conheço as águas daqui, tá? Mais perto que vier, melhor, se você não tem uma bica para buscar. Alguém me falou que tem um lugar aqui perto, que indo para o litoral, que tem água na serra e a água é boa. Essa água é boa, se você tiver certeza que ela está limpinha, pode filtrar depois também, né? Não pode tomar sol em plástico, a água. Aí você pega 5 litros, eu vou dar essa graduação, para 5 litros de água pura, água mineral, você pode colocar para ela ficar uma água poderosamente curativa, chama água viva. Você coloca 2,5 gramas de cada substância que eu vou falar, 2,5 gramas. Sal do Himalaia, rosado, compra ele e moe em casa, não compra já moído não, tá? Tem 84 a 87 sais minerais, olha que poder natural, é sal da montanha, né? Vem do Himalaia mesmo. Então sua água já ficou ricamente mineralizada, você remineralizou naturalmente a sua água, para ficar mais poderosa, porque nossas águas elas são pobres mineralmente falando, viu? Segundo, põe bicarbonato de sódio, 2,5 gramas. E você então alcalinizou a sua água. 5 litros, 2,5 gramas. E cloreto de magnésio PA, 2,5 gramas. Tá? Chacoalha bem, deixa descansar 20 minutos, pode se servir. Vai ficar uma água levíssima, deliciosa. Água que cura, água que faz bem para você. Só substituir essa água se você pegar na fonte, aí você não precisa nem fazer isso, que ela já sai com o presente de Deus. Mas essas águas que passam por transporte, tudo, remineraliza e retonifica a água, tá bom? Faz tudo com essa água, comida com essa água, chá com essa água, deixa a água da torneira só para lavar prato, lavar louça, tá bom? Se você faz um investimento com você, com a sua família, eles merecem. Estamos falando ainda do tumor. Bom, aí você está com tumor, tumor maligno, o que você vai fazer? A Universidade de Harvard diagnosticou o seguinte, irmãos: tantos experimentos, descobriram que há uma proteína que as pessoas que têm câncer não têm mais. Se a pessoa não tiver o P53, quantos aqui já conhecem do P53? Quantos? Levanta bem a mão para mim ter uma noção. Bom, pouca gente, então para mim falar mais ou menos. Então, P53 é uma proteína 53, do gene 53. Todo mundo que tem o P53 não tem câncer. E quem tem câncer não tem o P53. Então a indústria, a farmacêutica comum, por isso que eu não consegui curar meu filho com a farmacêutica. Nunca ia conseguir reverter a situação dele. A farmacêutica primeiro descobriu que ela podia sintetizar o P53 no laboratório. Ela fez isso, separou 400 pacientes. Sabe o que aconteceu? Os 400 em 4 meses foram curados, não tinham mais câncer com P53. Passou 8 meses, 9, 10 meses, todos os pacientes tornaram a ter câncer. Eles acharam que tinham descoberto a cura, mas já queriam sair vendendo, mas não pode, tem que esperar 2 anos segundo o FDA lá na América. Bom, o que fazer agora? É que a indústria, irmãos, comum, ela não é burra, não, porque a indústria não faz, ela só faz o que você compra. Só que ela não usa o QI de Deus. Ela não tem a sabedoria de Deus. Ela não estudou o que faz com que alguns tenham P53 e outros não. É justamente a água boa, os 2 litros em média por dia para o adulto. Para você saber a quantidade de água exata, multiplica o teu peso por 0,033, é a sua quantidade certinha de litro por dia, né? O mínimo que você tem que tomar. Então, água, tomar o sol diário,
fazer o exercício físico, carboidrato natural, zerar alimento morto, ser agradecido. Aí você vai começar a produzir o P53, dormindo 8 horas por dia, P53. De repente, então aquela pessoa foi numa clínica das nossas e faz tudo isso lá na clínica. Muda a dieta, muda os hábitos, começa a agradecer. Aí faz o exame, o tumor vai embora. Porque produziu o P53. O P53, quando existe, há essa propensão natural de formar um tumor, existe uma substância chamada quinase, resistiva. Ela vai resistir o tumor. Essa quinase, ela fala, não, tumor, aqui você não vai poder se alojar. Tá? Então, imagine que você tem um tumor agora e você mudou sua vida. O tumor está lá, mas você mudou sua vida, você alcalinizou teu sangue. O P53, ele vai produzir uma outra enzima chamada CD28. Então imagine que no foco do tumor tem um monte de célula boa em volta. O CD28, ele vai exatamente, imagine que aqui é a célula cancerosa. Ele vai lá, ele abocanha, né? Ele envolve a célula cancerosa, o B7 da célula cancerosa, e libera uma espécie de linfotoxina que vai exterminar só a célula cancerosa. As boas que estão do ladinho, preservadas 100%. Essa chama-se quimioterapia de Deus. Amém? Então, se você descobrisse que Deus nos livre, você não vai precisar ter isso, só se você for teimoso. O que você preferiria? Ter câncer ou morrer? Como vocês não falam nada, eu vou falar para ajudar. Eu prefiro ter câncer. Eu não quero morrer. O câncer é um sinal que eu estava fazendo tudo errado. É a segunda chance de Deus. O câncer é uma bênção de Deus. Então, com câncer, você fala, eu tenho que mudar a minha vida. Agora eu vou fazer tudo direito. E começa a fazer direito. Agradecendo a Deus. Adeus, câncer. Sangue alcalino? Adeus, câncer. Nunca mais. Amém? É o amor de Deus. O câncer ainda é uma prova do amor de Deus. Está dando para entender até aqui, irmãos? Quem está entendendo até aqui? Sério mesmo? Que bom. A ponte? Você percebeu aquele lado lá? Vocês estão vendo? Esse fundo aí desse lado, viu? Que está meio ruim, está descompassado, mas está melhorando. Põe esse aqui, Duda, e já apaga logo. Pronto, pode apagar. Tirou já? Ótimo. Deu uma fotografada rápida? Não é legal olhar para hemorroidas, é? Não. Uma inflamação. A hemorroidas na Bíblia, o que ela era? Praga dos filisteus. 1 Samuel 5, 6, 9 e 12. E 6, 4, 7 e 11. A praga dos filisteus. Uma inflamação. O que causa isso? Algumas coisas. De novo, olha como é interessante. Quando você se alimenta do carboidrato simples, mais uma vez, ele vai produzir uma massa sem nenhum tipo de fibra para limpar e desobstruir o teu intestino. As pessoas gostam de sucos. Suco de laranja, por exemplo. Um suco de laranja gostoso, você vai usar umas 5 laranjas, tá? Você espremeu a laranja, jogou fora lá o bagaço. Você sabe que aquele suco de laranja? Acho que isso você sabe, né? Tem só o que sobrou lá dentro? Frutose dele. Quando você come a laranja, eu não tomo suco de laranja. Eu faço na boca. Eu como a laranja. Ontem eu fiz suco de laranja na boca.
Uma laranja muito gostosa. Eu mastigo a laranja. Então, quando eu estou digerindo a laranja, ela vai fazer uma bucha. Vai estar esfregando todo o meu sistema digestivo. Ok? Vai limpando tudo para mim. Arroz integral, está limpando. Pão integral, está limpando. Então, meu intestino, limpinho. Tá? E facilita a incursão da saída. Porque a fibra, ela não se coaduna, ela não se precipita nos divertículos, nas dobrinhas do seu intestino, que chama Anastasia Jensen, né? E vai endurecendo as fezes. Irmãos, depois eu vou te mostrar uma colonoscopia aqui, de um jovem de 14 anos que se alimenta de carboidrato simples, e de um senhor de 89 anos, que tem saúde, porque se alimenta da boa alimentação. Você já vai ver já. Então, de novo, só um minutinho, anota no papel, para a gente não perder aqui o contexto. Que interessante o que acontece. Nós estamos nos alimentando de alimentos inflamatórios. Farinhas brancas são todas inflamatórias. Todo alimento simples é inflamatório. Os óleos que eu falei para você, eu vou te mostrar a tabela já. Quando ver, você só vai lembrar, vai cair a ficha, e eu vou só mostrar a graduação. Eles são ricos, são as fontes mais ricas de ômega 6. Ômega 6, segundo a OMS, segundo Loma Linda, da universidade, uma das maiores do mundo, diz que nós deveríamos evitá-lo ao máximo. Só podemos ingerir quando tem pelo menos 1/4. Um de ômega 3, que é o ômega bom, ômega anti-inflamatório, porque o 6 é o pró-inflamatório. Vai favorecer a inflamação, como da hemorroidas. Aí você pega o carboidrato simples, que fez com que as fezes ficassem presas. Não tem a escovinha para lavar, para limpar. Então vai aumentando o diâmetro do seu intestino, né? E o diâmetro, as suas fezes saem quase que fininhas, porque tem fezes grudadas lá, velha, cheia de colônias de fungos, de outros hospedeiros que você tem lá. Você sabia? Quantos aqui sabiam que o intestino é um segundo cérebro da gente? Levanta a mão. Parabéns. Então acho que aqui vocês estão fazendo certo, eu acho, né? Como é que chama esse cérebro? Lembra o nome? Microbiota intestinal. A OMS lançou, esse é o segundo cérebro. É um outro órgão que foi descoberto, que produz o que lá? Lá produz serotoninas, né? Endorfinas também, lá no intestino. E esse órgão significa que nós temos 1 elevado a 13 de células no corpo, 100 trilhões de células. Quanto que nós temos de a microbiota? São hospedeiros que nós carregamos, né? Hospedeiros são uma colônia, que são aqueles não patogênicos que colaboram na nossa vida. E essas bactériazinhas que colaboram, eles representam 1 elevado a 14. Sabe quanto que é isso? 1 trilhão. Você tem 900 milhões a mais. Seriam 10 vezes mais das bactérias não patogênicas do que de célula. E elas interagem com uma simbiose com você, trocando energias. Se alimenta do que você não precisa e te libera o que você precisa. Tá? Então, se você faz a coisa errada como está sendo feito aqui, obrigado, irmão, já vou ler aqui. Aí você está então se comprometendo e perdendo saúde e qualidade de vida. O que você precisa entender aqui então, irmãos? Vamos ver a colonoscopia. Põe para mim da colonoscopia, acho que vai ser a próxima. Ok, ótimo. Olha lá, causador daquele mal e de outros mais. Aqui está mais fácil de ver. Esse intestino está sujo, aquilo é fezes, ó.
Isso aqui são os divertículos. São aquelas barreirazinhas foram tudo rompidas, tá? Equidência. Está armazenando lixo lá. Lixo tóxico, coisa velha. O que é um dos maiores causadores desse arsenal para doenças de muitos tipos? Irmãos, um dos maiores causadores de doenças autoimunes hoje, doença de Crohn, lúpus, celíaca, oculta, diabetes é autoimune, câncer de próstata é autoimune, câncer de mama é autoimune, tiroidite de Hashimoto, hipotiroidismo é autoimune. O que está sendo um dos campeões e que mantém esse intestino assim? As fibras você já entendeu. Existe um elemento que foi criado em laboratório no ano de 1970, na década até de 1980. Foi um homem que ganhou o prêmio Nobel da Genética, Dr. Norman Laub. Nobel. Um homem, um expert em genética. Aí uma fundação supermilionária norte-americana, Fundação Rockefeller, doou uma pequena fortuna para ele desenvolver uma superproteína para acabar com a fome no mundo, é o que eles falaram. Mas eu não acredito nisso. Porque eu sei que essa fundação, eles adoram ali o anjo caído. Eles frequentam uma seita famosa no mundo em que adoram o diabo. Então não pode vir coisa boa do diabo. Eles alteraram primeiro a soja. Foi o primeiro grão a ser alterado. Hoje no Brasil não existe soja boa. A soja ela é híbrida ou ela é transgênica. A transgenia começou lá, mas não ainda com esse nome. Modificar o DNA do grão para criar uma super proteína de laboratório. Primeiro a soja. A soja, naquele site que é o mais fácil de você localizar, porque tem, olha, eu já vi mais de 300 estudos, quando lá em Loma Linda, que hoje na maior parte do mundo a soja já está imprópria para o uso humano, em função dessa alteração que fizeram. E outros grãos, que eu vou te falar quais são já já. Hoje nós encontramos a soja híbrida em alguns lugares do Canadá, a íntegra, em alguns lugares do Canadá e em alguns lugares da Austrália e do Japão, com dificuldade. Fora esses lugares, ela está desaconselhada para o uso, porque ela virou um antinutriente, tá? Há uma proteína incompleta. Ela produz fitato, ácido fítico, que é o fitato, que ela quela, é um alimento que vai quelar os seus minerais, vai tirar do seu corpo e vai desperdiçá-los. Você não consegue metabolizar cálcio, causa de osteopenia, osteoporose. Você não consegue assimilar o cálcio, você não consegue assimilar o magnésio. O magnésio, é impossível você reter o cálcio se não tiver magnésio. Impossível. Porque o magnésio, para reter o cálcio, precisa do magnésio, porque ele vai produzir uma enzima chamada tirocalcitonina, que então vai tornar o seu corpo permeável para reter o cálcio. O cálcio, quando alguém que toma cálcio sem magnésio está se envenenando. O cálcio fora dos ossos é veneno. Então, infelizmente, tem muitos médicos que ainda não se aperceberam disso ainda. A mulher que toma o cálcio sem magnésio junto, ela tem 600% mais de chance de ter um ataque do miocárdio, um AVC, do que a que não toma. Leite nunca vai repor cálcio. O que vai repor cálcio? Primeira base é o magnésio. E para ficar melhor ainda, a vitamina D3, que é o colicalciferol, para poder assimilar tudo. Tá? Depois que você normalizar o seu magnésio, o cálcio automaticamente vai ser normalizado,
Aí você então não precisa mais usar o laboratorial, né? O comprado em laboratório, que o cálcio é um sal mineral, magnésio é um sal mineral, não é remédio. Eu aconselharia que todos aqui tomassem, né? A não ser que você esteja muito bem, né? Então, mas como a grande maioria, 90% da população no Brasil está carente de magnésio, o magnésio tem uma faculdade de doutorado em magnésio na Alemanha. Doutorado. Ele é responsável por 350 enzimas que o seu corpo produz. E mais 450 outras funções. Falta de magnésio é hipomagnesemia, que vai redundar em um monte de patologias por causa das enzimas que você não produz, que vão virar moléstias. Então eu aconselho que você manipule, tome por um período de uns 60, 90 dias. Depois, onde que tem o cálcio? Verduras verdes escuras, gergelim com casca, rico em cálcio, né? E você reporá o seu cálcio. O boi tem cálcio, não tem bastante cálcio? A vaca, de onde que ela pega o cálcio dela? Do capim, verdura verde escura, né? Bom, então o câncer de mama, por exemplo, o que é a metilação gênica, né? Aliado a isso que a gente está falando aqui agora. O câncer de mama chama-se BRCA12. Talvez alguém aqui saiba que tem essa disposição genética, tem essa herança genética hereditária. Isso chama-se genótipo. Aí eu já conheço pessoas que a mãe morreu de câncer de mama, a avó morreu de câncer de mama, a irmã mais velha está com câncer de mama, e ela descobre, manda fazer o exame na América, que ela também tem o BRCA12. O que ela vai fazer? Vai ficar desesperada? Porque a irmã está quase morrendo também? E porque já morreu mais gente na família? Não, daqui por diante não. Metilação gênica. Você vai silenciar o gene que tem a predisposição em um dia se transformar num tumor maligno. Como? Né? Então eu preciso do magnésio. O magnésio vai me ajudar. A D3 vai me ajudar, porque a D3 não é uma vitamina. A D3 ela seria um hormônio antimetastático, antiproliferante. Vão me ajudar. Mas eu tenho uma outra opção maravilhosa e simples, que eu vou ter que começar a ingerir 2 a 3 vezes por semana. Quem tem uma tendência são as crucíferas. O que é crucífera? Couve-flor, couve, brócolis, couve de Bruxelas, nabo. Ok? Então, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Ele tem uma substância indol 3-carbinol. Natural, está lá dentro, para curar você. Silenciar seu gene. Tem um gene, mas ele está quietinho, não se mexe. Ele não vai ter poder nunca para ele ficar ativo. Se você não fizer isso e descobre que tem, você vai ter que tomar um remédio o resto da vida e vai ter o risco de ter. Que é o endo-ultra-escarbinol, que é feito sinteticamente. Ou então você come a crucífera, que tem, e os alimentos, o nosso solo é muito pobre em magnésio, infelizmente. Então você vai ter que ter sempre variando a sua alimentação. Variando, nunca comendo a mesma coisa, variando sempre, 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 cores diferentes. Eu proponho só por uns 60, 90 dias, revitalizar sua condição de magnésio. Já aproveita, já usa o cálcio junto, porque aí vai absorver, tá? 250 de magnésio, miligramas, 350 de cálcio, 5.000 unidades internacionais de D3, por exemplo. Aproveita, põe 7 de zinco, é outro mineral, para ficar bem assimilável. Pronto. Silenciou o câncer. Agora vamos silenciar o câncer de próstata? Vamos fazer uma metilação gênica? Isso chama-se modulação dos receptores hormonais e esteroidais que evitam e curam. Evitam e curam cânceres como de mama, de próstata, também mal de Alzheimer, Parkinson, etc. É isso que nós estamos fazendo, descobrindo como fazer a metilação, silenciar o gene, se caso você tenha uma predisposição genética. Coisa de Deus, medicina pós-genômica.